pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Olha bem, esse bolsonarismo que está querendo atrasar o Brasil, porque o objetivo deles é esse, é atrasar e acabar com a democracia. Porque o objetivo deles é implantar no Brasil uma ditadura igual a que nós já tivemos, que foi feita em 1964. Agora, isso nós não queremos, mas os bolsonaristas, eles querem de todo jeito. Só que o negócio é o seguinte, eles cometeram e cometem muitos crimes, inclusive o cabeça, que é o Bolsonaro. Como ele cometeu muitos crimes, agora a justiça vai começar a julgar. Porque o negócio é o seguinte, tem um outro porém nisso aí também, que eu acho que a justiça está demorando muito. O Supremo Tribunal Federal e a PGR estão demorando muito para denunciar o Bolsonaro. E tem uma outra coisa. Por exemplo, justiça que demora muito não é justiça, é uma injustiça. Porque ela acaba não condenando os criminosos e facilitando os criminosos para atuarem na nossa sociedade. E quem é prejudicado em cima disso? O prejudicado é sempre o mais pobre, é a população, inclusive a população pobre. Porque se qualquer trabalhador entrar numa padaria e pegar um pãozinho para comer porque ele está com fome, ele leva tanta cacetada que ele não sabe nem aonde é o planeta que ele está. Então eu acho que a justiça não tem que demorar muito. Se cometeu o crime, tem que fazer o processo, julgar, e se for condenado, tem mais é que ir para a cadeia, que inclusive é o caso do Bolsonaro. Porque, olha bem, a Polícia Federal está identificando seus esforços, inclusive, para finalizar os inquéritos da supostos crimes cometido pelo genocida Bolsonaro do PL. Com o encerramento das investigações, previsto para o próximo mês, olha bem, eles estão demorando tanto que nem as investigações ainda terminaram. Agora, o relatório deve ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República, a PGR. Ele diz que vai ser antes das eleições municipais. A estratégia visa evitar acusações de influências nas eleições, caso a PGR opte por denunciar o Bolsonaro. Agora, eu não entendo esse negócio de caso a PGR vá optar por denunciar o Bolsonaro. Eu acho que todos nós sabemos que o Bolsonaro cometeu crime. Tem outra, cometeu
crimes. Não foi um nem dois, foi mais de 50. Porque todos os dias ele cometia um crime. Inclusive crime de ofensa às pessoas. Porque ele não respeitava ninguém. Ele não respeitava mulheres. Ele não respeitava os jornalistas. Inclusive, se a jornalista fosse mulher, então, nossa, ele acabava com a jornalista. Agora, tem alguns jornalistas que são bolsonaristas e puxam o saco do Bolsonaro. Olha bem, se você, por exemplo, pegar o Bolsonaro pelado, vai ver que no saco do Bolsonaro tem um monte de jornalista de pendurado, inclusive jornalista da CNN, da Record, da Globo News, tem um monte deles tudo lá de pendurado. Agora, o Bolsonaro, ele é alvo de pelo menos, nessa primeira circunstância, em 5 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Um dos mais complexos é das milícias digitais, que abrange suposta tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E também tem aquele de fraudes no cartão de vacinação contra a Covid-19. Agora, a suspeita de vendas, que eu inclusive, não levo nem como suspeita, foi a vendas de joias e pedras preciosas e de peças de valores que era do governo federal, que ele roubou. Ele roubou do governo para vender nos Estados Unidos. E tem outro porém. Além de roubar, ele usou avião do governo brasileiro para contrabandear as joias para os Estados Unidos, para vender nos Estados Unidos. E também tem outro, tem o inquérito das milícias digitais, que inclusive está em investigação, e a produção e disseminação de conteúdos que atacam as instituições democráticas brasileiras nas redes sociais. Agora, em março, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, ele prorrogou o prazo de conclusão do inquérito por 6 meses, destacando a existência forte indícios significativos de provas de uma organização criminosa com atuações digitais destinadas a atacar a democracia do Estado democrático de direito. Quer dizer, são vários crimes que o Bolsonaro cometeu. E eu só estou colocando alguns deles. Agora, em outro inquérito, o Bolsonaro e mais 16 amiguinhos deles foram indiciados por associação criminosa, inserção de dados falsos no sistema de informação do Ministério da Saúde relacionada à Covid-19. E a investigação se identificou em março
quando o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, pediu mais diligências para esclarecer se os certificados falsos foram usados para entrar e permanecer nos Estados Unidos, onde o Bolsonaro viajou praticamente quase no fim do seu mandato. Quer dizer, viajou. Ele não viajou, ele fugiu, porque ele tinha organizado um golpe de Estado no Brasil. E ele queria voltar para o Brasil, ele planejou isso, inclusive, copiando o Jânio Quadros, porque o Jânio Quadros também fez essa mesma tática para voltar nos braços do povo. Só que com o Jânio Quadros deu tudo errado, e com o Bolsonaro mais errado ainda, porque eles não conseguiram dar o golpe de Estado. Agora, o Bolsonaro também é investigado por um esquema que envolve o presente de alto valor, inclusive joias supostamente negociadas por seus aliados, inclusive foi o pai do tenente-coronel Mauro Cid, que inclusive estava negociando joias e pedras preciosas e peças também que eram do governo brasileiro. Eram peças do patrimônio cultural e artístico do Brasil, que o Bolsonaro meteu a mão com mais alguns funcionários que ele mesmo tinha designado para esse trabalho. E eles furtaram essas peças que contrabandearam para os Estados Unidos. E como eu já falei, eles contrabandearam em avião do governo brasileiro, que era avião presidencial. Inclusive isso algumas peças foram juntas com o Bolsonaro. E olha bem, no governo Bolsonaro não foi só isso. Foi inclusive na Espanha, foi pego no avião presidencial 39 quilos de cocaína. Olha bem, vou até repetir, no avião presidencial, que é o avião do presidente, e o presidente era o Bolsonaro, foram pegos 39 quilos de cocaína. Inclusive um capitão ou coronel do exército ficou preso lá. E eu nem sei como está a situação dele. Não sei ainda se ele já saiu ou ele ainda está preso, porque inclusive ele foi condenado na Espanha. Agora, o Bolsonaro também está, por esses esquemas, as apurações podem ser a primeira a ser concluída, inclusive. E os agentes da Polícia Federal, retomando recentemente aos Estados Unidos, com um depoimento e imagem de câmera, inclusive de segurança e documentos financeiros, a cooperação com o FBI, porque o FBI que ajudou a Polícia Federal do Brasil a investigar. Então o FBI foi crucial para as diligências em Miami, West Grove e Pensilvânia
e Nova York. Essas são as cidades onde eles venderam peças do patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. E de acordo com as investigações, auxiliares de Bolsonaro que venderam as peças de valor, inclusive relógio Rolex e aquele Patek Philippe também que foi vendido, e eles levaram uma grana, mais de 68 mil dólares. Veja bem. Agora, outros inquéritos devem ser investigados na PGR, envolvendo suposta tentativa de golpe de Estado que está sendo investigado e aponta que núcleos de apoio do Bolsonaro disseminaram alegações de fraude nas eleições de 2023, visando um golpe de Estado na nossa democracia, inclusive usando o resultado eleitoral, dizendo que as urnas eletrônicas tinham sido fraudadas, inclusive para dar esse golpe de Estado na nossa democracia. E a PGR está denunciando isso. Agora, o Bolsonaro, o que ele fez? Ele foi o organizador disso tudo. E tem outra, isso não precisa nem investigar porque todo mundo sabe. Inclusive a Polícia Federal pegou na casa daquele ex-ministro do Bolsonaro, ele estava no Ministério da Justiça, ministro, que na casa dele foi pego, inclusive, a minuta do golpe de Estado que o Bolsonaro, inclusive, ajudou a fazer. E isso já foi denunciado pelo tenente-coronel Mauro Cid e também pro general do Exército, entendeu? Das Forças Armadas, tanto do Exército como da Aeronáutica. Eles também denunciaram que o Bolsonaro, inclusive, queria realmente dar o golpe de Estado, que o único que aceitou o golpe de Estado foi aquele comandante da Marinha, o Guarnier, tal de Guarnier. Ele foi o único que aceitou e, inclusive, diz que colocou as tropas dele a serviço do Bolsonaro. Então não precisa ir longe para investigar isso, porque isso já está muito claro. Isso já está muito claro. E tem um outro porém nisso tudo. O Bolsonaro, ele, inclusive, todo mundo sabe que ele foi o organizador disso tudo. O Bolsonaro foi o organizador. Então, o que acontece? A PGR não tem que ir muito longe. PGR não precisa ir muito longe. Praticamente a Polícia Federal já está no término, na conclusão desses processos de investigação. Agora, no processo de investigação, inclusive com essa vinda desses policiais
policiais federais que foram para os Estados Unidos investigar junto com o FBI, ele já tem tudo em mãos. Agora, a PGR é só denunciar o Bolsonaro para que o Supremo Tribunal Federal faça o julgamento. Agora, espero, por exemplo, que não tenha acordo nesse julgamento. Porque no julgamento do Moro, eles fizeram um acordo político. Porque estava na cara que ia ter um acordo político. Agora, eu não sei se esse acordo político também foi por causa que o Moro tem vários processos no Supremo Tribunal Federal, e se tivessem cassado o mandato do Moro, aí esses processos iriam para a primeira instância, não ficaria no Supremo Tribunal Federal. Então, para evitar isso, eles não cassaram o mandato do Moro, que estava muito claro que o Moro cometeu crime nas eleições de 2022. Isso está claro lá. Porque, inclusive, tem uma ex-senadora que era conhecida como Moro de Saia, que ela foi cassada ao mandato. E o processo é igual, é igualzinho. Parece que é até cópia. E ela foi condenada e perdeu o mandato. Agora, o Moro não perdeu justamente por causa desse motivo. Porque o Supremo Tribunal Federal, já sabendo que o Moro tem vários processos de denúncia no Supremo Tribunal Federal, então não cassou o mandato. Porque se cassasse o mandato dele, aí ele não ia ter toda essa frescura que tem os deputados, senadores, que tem aquele privilégio que mantém eles no poder praticamente. Agora, prevendo isso, o Supremo Tribunal Federal usou, não foi nem o Supremo Tribunal Federal, foi o Superior Tribunal Eleitoral. Eles prevendo tudo isso, eles resolveram não cassar o mandato do Sérgio Moro, o ex-juiz ladrão de Curitiba, aquele que montou uma quadrilha na 13ª Vara de Curitiba. Então, o que acontece? Aí eles, praticamente, ele saiu ileso dessa, só que tem os processos. Agora, os processos no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal vai poder julgar. E se ele tivesse perdido o mandato, esses processos todos iam para a primeira instância. Então, para não ir para a primeira instância, eles resolveram manter o Sérgio Moro como senador. Por isso que ele não perdeu o seu mandato. Agora, diferentemente do genocida Bolsonaro, que não tem mandato, entendeu? Então não tem a prerrogativa de parlamentar. O que acontece? A PGR já pode denunciar, o Supremo Tribunal Federal já pode votar e condenar. Porque tem que fazer justiça. O Bolsonaro cometeu crime. E se ele cometeu crime, ele tem que ser julgado e condenado, como todas as outras pessoas normais.
não tem que facilitar e nem pegar, por exemplo, e deixar ele numa boa. Não tem que fazer isso. Tem que mandar ele para a cadeia. Porque na cadeia que é o lugar de bandido. E ele ficou 4 anos como bandido no poder. E agora estão pedindo anistia. Não tem que dar anistia para esse bandido, não. Não tem que dar anistia. Cometeu o crime, tem que ser julgado e condenado. Porque tem provas que ele cometeu o crime. E tem outra, ele também organizou aquele ato de terror no dia 12 de dezembro de 2022 e também aquele ato de terror no dia 8 de janeiro, que teve toda aquela destruição do patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Agora, o objetivo maior não era só aquilo. O objetivo maior era dar um golpe de Estado na nossa democracia. Agora, sabe para quê? Porque não ia ficar só no golpe de Estado e pedir eleições, tá? Isso é firula. Eles queriam dar o golpe de Estado para instalar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos mais. Porque nós já tivemos. Eles esqueceram que nós tivemos ditadura militar no Brasil. Nós já tivemos ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Então não esqueça, inscreva-se no canal, certo? Para fortificar a nossa luta, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.